O caso Varginha, ou incidente de Varginha, que agora completa 30 anos, já era discutido em todo o Brasil e de uma forma um pouco tímida, mas era assunto em algumas mesas de especialistas e ufólogos estrangeiros. Mas após a conferência sobre esse caso, que foi realizada em Washington nessa segunda quinzena de janeiro de 2026, e que foi encabeçada pelo jornalista e documentarista James Fox, a cidade de Varginha, em Minas, tornou-se o centro mundial das atenções. A conferência, sobre a qual temos um vídeo falando especialmente sobre ela aqui no canal, reuniu jornalistas e ufólogos do mundo inteiro e, além disso, Fox também convidou algumas pessoas que passaram pessoalmente pela experiência naquele ano de 1996, quando a pacata cidade mineira foi visitada por seres não humanos. Entre os convidados brasileiros presentes na conferência estavam o senhor Carlos de Souza, professor que fez um discurso emocionado, o senador Eduardo Girão, os médicos Armando Fortunato e Ítalo Venturelli, que estiveram com o corpo da criatura literalmente em mãos, entre outros. Por meio de videoconferência também tiveram participação de um repórter local, Niel Nadeia, que disse ter sido barrado por soldados do Exército que realizavam uma operação de acobertamento na região. E, claro, não poderia faltar os vídeos das 3 mulheres que, na época, ainda jovens, viram o ser num lote baldio, dando início a todo esse mistério. Contudo, antes desse evento, que deu estopim ao caso, um casal de fazendeiros testemunhou uma luz estranha que surgiu na propriedade. Oralina e Eurico de Freitas afirmaram terem visto um OVNI pairando sobre o seu pasto durante a madrugada, por volta do dia 16 de janeiro daquele ano. Oralina disse ter sido atraída pela agitação repentina dos animais e que avistou então um objeto voador. Ela disse ainda que chamou o marido e que eles observaram o objeto por cerca de uns 40 minutos. É tempo. Em fevereiro de 2017, dentro do programa de desclassificação de documentos confidenciais, foi divulgado um documento do Ministério da Aeronáutica, onde fazendeiros e comerciantes afirmaram ter visto OVNIs ao redor do município em 1971. Segundo o documento, o OVNI sobrevoou a Escola de Sargentos das Armas em Três Corações e causou alguns transtornos aos moradores. A pergunta que fica no ar e que ainda não foi satisfatoriamente respondida: o que realmente aconteceu em Varginha? Muita gente aposta que o que as garotas viram naquele dia não foi nada de outro mundo. Na cidade, inclusive, vivia um homem com deficiência de mobilidade, conhecido por Mudinho, que, em vez de caminhar a pé, movia-se sempre agachado. Para essas pessoas, era ele quem estava no lote por algum motivo, e não uma criatura de outro mundo. O povo viaja, né? Contudo, o que ouvimos nas declarações de cada uma delas durante a conferência, hoje adultas, nos perguntamos se elas manteriam ainda 30 anos depois as mesmas declarações dadas naquela época. Veja os trechos extraídos da conferência. A mais ou menos às 3h20, eu, Valquíria e a Kátia, ao cortar caminho, vindo do trabalho, observei no muro uma pichação, onde embaixo dessa pichação de uma trave de futebol, eu avistei uma criatura, estatura baixa, com os olhos dos olhos vermelhos, com a pele oleosa, uma cabeça grande, com 3 dedos na mão, um pé grande. E aquilo mudou muito a minha vida. É diferente, que nós não sabemos o que era, mas era assustadora. Quando eu olhei para os olhos dela, olhos vermelhos, tinha brilho no corpo, como se tivesse passado óleo. E aquele dia marcou a nossa vida para sempre. Houve também a participação da mãe de Liliane e Valquíria, a senhora Luiz Helena, que corroborou com as declarações das outras 3, dizendo ter ido ao local e visto marcas no chão que denunciavam justamente o fato da criatura possuir apenas 3 dedos, nos pés e nas mãos, segundo como as jovens disseram. Outros depoentes foram um ex-militar que foi responsável pelo transporte da criatura para o hospital e de Marta Xerezi, irmã de Marco Eli Xerezi, ex-policial militar, que faleceu dias depois de ter tido um encontro cara a cara com o ser.
De acordo com os registros, Sherez teria falecido devido a uma infecção generalizada por uma bactéria desconhecida, supostamente adquirida quando ele pôs as mãos na criatura. O caso chamou a atenção do jornalista, produtor e documentarista norte-americano James Fox, que já vinha fazendo alguns trabalhos no campo da ufologia e outros fenômenos incomuns. E Varginha, na visão dele, é um dos casos mais interessantes e enigmáticos da história. No Brasil, ao lado da Operação Prato e do caso Vilas Boas, tornou-se um dos maiores mistérios ufológicos já registrados. Bem, vamos agora debater um pouco sobre o que houve naquele fatídico 20 de janeiro de 1996. As irmãs Valquíria e Liliane, acompanhadas da amiga Kátia, voltavam para casa quando, ao passarem por um lote baldio, por volta aí das 3 da tarde, se depararam com um ser que estava agachado próximo a uma moita e, pelo que elas contam, parecia estar bastante assustado. Alguns moradores mais céticos afirmam tratar-se de Mudinho, um velho conhecido na região que, por ter limites físicos, andava sempre agachado. Contudo, pelas características da criatura que foram dadas pelas testemunhas, aquele ser não poderia ser uma pessoa. Olhos grandes e vermelhos, membros com apenas 3 dedos, cabeça e pés grandes, pele marrom, oleosa e brilhante. Não, isso definitivamente não é um ser humano, mas sim são características alienígenas. Os fatos que se desenrolaram depois só tenderam a deixar o mistério ainda maior. Depois que as jovens conseguiram chegar em casa, a movimentação na pacata Varginha já era outra. Militares da ESA, Escola de Sargento das Armas, em comboios ou caminhando, percorriam as ruas da cidade, claramente procurando alguma coisa, algo ou alguém. Já era noite quando 2 policiais militares, Marcos Sherez e Érico de Oliveira, encontraram uma criatura no bairro Jardim Anderé. Na tentativa de capturá-la, Sherez teria tido algum contato com a criatura sem usar qualquer equipamento de proteção. Poucos dias após a suposta abordagem, o soldado começou a apresentar mal-estar. Precisou ser internado e, menos de um mês depois, em fevereiro, teve uma rápida piora no quadro clínico, falecendo em seguida. Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que o ser teria liberado uma substância tóxica durante o contato, o que explicaria a evolução acelerada da doença. Agora voltou a circular nas redes uma imagem que está sendo considerada quase que oficialmente a foto do extraterrestre de Varginha, que teria sido registrada ou estaria sob a posse de um jornalista estrangeiro. Essa imagem foi compartilhada várias vezes, inclusive no perfil de um investigador de fenômenos UFO, John Stewart, em seu perfil no X, antigo Twitter, como se tratando da criatura. Bem, mas vamos devagar. Essa altura do campeonato, com os nossos nervos à flor da pele, devido à empolgação com a conferência, é fácil sermos enganados, né? Será que essa foto é mesmo verdadeira? De acordo com uma página no Wikipedia, essa imagem é só uma representação do ser avistado pelas testemunhas e pertence a alguém chamado Rodrigo Brandão Alvim. Como ela foi criada, não há informações. A imagem é datada de 6 de março de 2020 e mostra uma criatura realmente alienígena. Seria essa a criatura que foi vista pelas jovens? Seria essa criatura que foi capturada e levada posteriormente para o hospital? E mais uma vez, essa foto é realmente autêntica? Eu espero a sua opinião a respeito nos comentários, ok? Vídeos também passaram a circular na internet após o caso. Alguns deles claramente montados, outros requerem mais atenção. Ele tá ali, olha o bicho, cara. Tá respirando, tá olhando pra cá. Ei, filma isso. Calma, eu só... Um deles, inclusive, mostra a criatura já morta dentro do que parece ser um caixão de madeira. Como todo e qualquer vídeo e imagem que circula na internet,
não quer dizer que seja autêntico e real. Nada podemos afirmar a respeito desses que acabamos de ver, mas há pessoas que afirmam categoricamente que alguns deles são verdadeiros. Seja o que for que aconteceu em Varginha, Minas Gerais, ufólogos, especialistas e até mesmo o próprio James Fox têm cobrado das autoridades maior transparência nesse e nos demais casos configurados como segredos de Estado, pelo menos teoricamente. Isso porque, na prática, o Estado sempre se posicionou oficialmente dizendo que tudo não passa de um engano coletivo, está todo mundo doido, maluco e ninguém viu nada, e que podemos continuar as nossas vidas normalmente. É uma atitude esquiva que nada contribui para que a verdade venha à luz. Em outras palavras, eles continuam agindo como se nada tivesse acontecido. E o pior de tudo, aparentemente, nos escondendo a verdade. As luzes no céu avistadas antes mesmo do dia 20, os testemunhos das jovens, a movimentação militar teve uma razão, a morte de um policial, o recebimento confirmado por médicos de uma criatura não humana no hospital. O que aconteceu em Varginha não pode ser um engano. Há algo muito maior por trás do que sugerem as autoridades e precisa ser investigado. Você concorda? Ou não? Deixe a sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.